Sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 aqui de português. Super abraço para você. Força aí, guerreiro. Força de vontade, é possível sim. Depois pegue essas aulas, assista de novo, anote, faça seu mapa mental, faça muitos exercícios. É possível, é fácil. Agora, qualquer vestibular, Enem, concursos, que você chegar sabendo português já é um grande diferencial para você conseguir essa vaga. Detalhe, observação que eu não havia dito antes. No Enem, vamos falar para o Enem agora, e bem específico de Enem. A prova de linguagens, ela não cai mais essas regras gramaticais. Mas vai cair aquela parte de texto, gênero textual, linguagem, língua e fala, que nós já falamos disso, fonemas, isso ainda cai. E cai muito, tipos textuais, gêneros textuais, que a gente vai estar falando aí ao longo do curso. Essa parte gramatical não tem caído e não cai. Mas ela cai na redação. Redação vale 1000 pontos, não adianta nada você aprender as técnicas de redação, mas não for bom em gramática, na escrita, nas normas. Você será avaliado em cada norma dessa. Então é importante você estudar mesmo a gramática culta, essa gramática normativa. Estude muito para você tirar uma ótima nota no Enem e em qualquer vestibular, em qualquer curso, tá bom? Vamos junto então? Continuando aí com substantivos. Bom, estávamos falando da classificação do substantivo. Nessa aula eu quero falar das suas variações, da variação do substantivo. A variação de gênero. Variação de gênero é uma que eu gostaria de falar porque é recorrente em muitos vestibulares e concursos. Bom, nós temos substantivos uniformes e biformes. Substantivos uniformes e biformes é uma diferença muito simples que você tem que saber. Biformes. Vou começar pelos biformes aqui, ó. Substantivo biforme é quando eu vario masculino e feminino com palavras diferentes. Por exemplo, homem e mulher. Homem e mulher. Homem masculino, mulher feminino, com usado a diferenciação com palavras diferentes. Aluno, aluna, rei, rainha, príncipe, princesa. Então, quando eu tenho uma palavra para o masculino e outra para o feminino, eu tenho biformes, duas formas. Forma dupla. Os uniformes, nós não temos essa variação. É a mesma palavra tanto para masculino quanto para feminino. Mas e aí? Como que eu vou saber se é masculino ou feminino? Então você tem 3 formas: comum de 2 gêneros, sobrecomuns e epicenos. Os uniformes, comum de 2, você vai fazer o masculino e o feminino formado de artigos. Você vai usar ou artigo masculino ou artigo feminino. Por exemplo, o colega, a colega, o estudante, a estudante. Beleza? Então, ó, você tem o colega, a colega, o estudante, a estudante. Então, você vai formar o masculino e o feminino usando os 2 artigos definidos. Olha, toda vez que você fizer isso, você tem um substantivo uniforme comum de 2. Substantivo uniforme sobrecomum. Olha só, nós não temos como usar os artigos. Então, não tem como você diferenciar a não ser pelo contexto. Então, você tem a criança, não existe o criança. Entende? Então, é a criança, tanto para masculino quanto para feminino. É a mesma palavra, o mesmo artigo. Então, você vai ter que diferenciar pelo texto, pelo contexto. Eu tenho um filho, né, um homem, masculino. Aí a pessoa pergunta, cadê seu filho? Eu falei, a criança já foi dormir.
Então, no contexto, eu sei que eu estou falando do meu filho, que é masculino. Então para criança, o animal, o jacaré, a borboleta, dependendo do contexto, você vai usar o mesmo artigo, então eles são sobrecomuns. Epsenos é quando você faz a diferenciação de masculino e feminino usando macho e fêmea. Borboleta macho, borboleta fêmea, baleia macho, baleia fêmea. Agora, macho e fêmea não se usa para pessoas, tá? Criança macho, criança fêmea, não existe isso. Tá bom? Então, você vai usar para animais, para plantas, enfim, macho e fêmea. Quando você faz a diferenciação desse gênero, usando macho e fêmea, você tem ali substantivos epsenos, uniforme, epsenos, tá bom? Legal, eu quero falar agora da segunda classe gramatical, os adjetivos. O que vem a ser um adjetivo? São palavras explicadoras, especializadoras, especificadoras. Elas vão especificar, elas vão dar uma qualidade, dar um defeito, elas vão dar uma especialidade, né, por exemplo, para um substantivo. Então, adjetivos em 90% dos casos tem a ver com substantivos, tá? Com substantivos. Então, é a palavra que vai dar uma característica para o substantivo. Vamos junto. Eu fiz esse mapa mental maravilhoso. Aqui tem todo o conteúdo de adjetivo para você. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Aí, tá vendo? Todo o conteúdo. Quero explicar ramo por ramo desse. Um mapa mental completo, valiosíssimo. Você tem aí várias páginas especificadas aqui. E minha produção também está atenta ali. Tinha apagado aqui, mas voltou. Beleza, é isso aí, gente. Eu tô aqui num estúdio muito legal, com uma produção maravilhosa, uma produção rica, e estamos juntos aqui gravando essa aula com muito carinho para você. Então pode acontecer algum problema técnico, né? Tinha sumido a minha imagem aqui, mas apareceu de novo. Vamos junto aqui. Vamos lá, primeiro ramo, adjetivo, se refere a um substantivo. Ele vai dar atributo aos substantivos, vai dar característica aos substantivos, vai especificar os substantivos. Então é uma classe gramatical importantíssima e básica. Aqui, ó, vamos para frente. Bom, dica minha, professor, como que eu identifico um adjetivo? Essa dica aqui, gente, você não vai achar ela em lugar nenhum. Toda palavrinha que, olha só essa dica, toda palavrinha que se encaixar com menino ou menina é um adjetivo. Então, por exemplo, a bola. Bola é um adjetivo. Vamos ver se encaixa com um menino. Vamos colocar bola perto de menino. Menino, bola. Tem isso? Não. Então, bola não é adjetivo. Mas faminto, será que é um adjetivo? Vamos pôr junto de menino. Menino faminto, tem lógica? Tem. Encaixou, encaixou. Então, faminto é adjetivo. Então, toda palavrinha que se encaixar com menino ou menina é um adjetivo. Por exemplo, rapidamente é um adjetivo. Vamos pegar essa palavra e colocar perto de menino. Menino rapidamente, existe isso? Não, então rapidamente não é. Não é um adjetivo. Mas rápido, será que é? Vamos pôr perto de menino? Menino rápido. Combinou? Combinou. Então rápido pode ser um adjetivo. Certinho? Só uma dica rápida aí para você fazer a identificação dessa classe gramatical num contexto qualquer, para você saber o que é um adjetivo. Então, se encaixar com a palavra menino ou menina, é uma dica apenas, tá bom? Para você entender. Vamos lá, bora! Flexão de gênero. Adjetivo faz feminino e masculino? Faz. Claro que faz. Olha só, eu tenho adjetivos que serve tanto para masculino quanto para feminino. Um adjetivo só. Homem feliz, mulher feliz. Garoto triste, garota triste. Então eu usei a mesma palavra adjetiva para os dois. Feliz tanto para homem
quanto para mulher. Triste, tanto para homem quanto para mulher. Pronto, tá aí, ó. Ok? Bora! Flexão de gênero. Flexão de gênero. Continuando aí, fazendo masculino e feminino. Agora, lá em cima são uniformes. A mesma palavra para os dois. Agora eu tenho uma palavra para cada gênero. Por exemplo, homem ativo, mulher ativa. Mudei. O finalzinho da palavra ativa, ativa. Mudei, olha só, são biformes. Rei mau, rainha má. Então, se eu tenho uma palavra adjetiva para o substantivo masculino e outra diferente para o feminino, eu tenho adjetivos biformes. Observação do JJ. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. O primeiro continua originalmente como é a palavra. Por exemplo, olha só. Sócio-literário é um adjetivo composto. Então eu tenho aí, ó, motivo sócio-literário. Tudo masculino, porque o substantivo é masculino, motivo. E se eu tenho um motivo feminino, causa, você mantém a primeira palavra do adjetivo no masculino, sócio, e a segunda você faz o feminino. Então fica causa sócio-literária. Você não vai fazer o feminino para as duas, não. Aí você chega lá e fala, toda bela, né? Você escreve, a causa sócio-literária, não arrebentei. Não, aí você dançou. Quer falar bonito demais? Vai falar errado. Nada contra falar bonito ou escrever bonito, você precisa, mas desde que esteja certo. Então, causa sócio-literária. Então, o feminino, para adjetivos compostos, é formado apenas pela segunda palavra do adjetivo composto, tá bom? Vamos para frente. Como que eu faço grau comparativo de adjetivo? Você tem 3 graus de igualdade. Você vai usar o adjetivo ou a expressão adjetiva, a locução adjetiva para igualar. Ou você vai usar o grau comparativo de superioridade. Vai colocar um acima do outro, superior ao outro, ou inferioridade, denegrir. Colocar um inferior ao outro. Tá bom? Então, olha só. Inferioridade nem sempre não é denegrir. Talvez é ter menos proporção, uma característica menos que aparece menos, enfim. Olha só, como que eu faço um grau comparativo usando adjetivos? Este cão é tão feroz quanto aquele. Então vou usar é tão e quanto, ó. O adjetivo está aqui, ó, feroz, né? Quando eu uso é tão e quanto, eu estou fazendo uma igualdade. Este cão é tão feroz quanto aquele. Superioridade, eu vou usar é mais, né? É mas, não, cuidado, tá? Mas é diferente de mais. Esse aqui é condição ou adversidade. Ao contrário, ou uma explicação. Esse aqui é quantidade. Isso aqui me fala de quantidade. Nossa, a letra da gente fica feia desse canetão, né? Mas está dando para vocês lerem aí, né? De boa? Quantidade. Então, olha só. Este cão é mais feroz que aquele. Ó, vou usar o é mais que. Então, um é superior ao outro. E o inferior? Você vai usar, óbvio, é menos feroz que aquele. É importante eu aprender isso? Por quê? Porque eu já vi questões disso. E na hora também que você for escrever sua redação. Então, isso vai te dar argumentos argumentativos, tá bom? Vamos estudar mais um caso aqui, ó. É possível também você fazer grau superlativo com adjetivos. Você tem o superlativo absoluto sintético e o absoluto analítico. Como assim, professor? Coloca na sua cabeça. Sintético vem de sintetizar. Analítico, análise. Para eu analisar algo, eu preciso esmiuçar, esparramar.
Então, olha só. Eu posso usar o adjetivo de modo sintético, ferocíssimo. Esse cão é ferocíssimo. Ou eu posso usar de modo analítico a mesma expressão. Este cão é muito feroz. Então, muito feroz é a mesma coisa de ferocíssimo. Qual que é mais certo? Os dois são certos, gente. Os dois são certos. Então, ó, este professor é belíssimo. Ou é muito belo. Sacou? Então, eu posso usar de modo sintético, belíssimo, ou muito belo, usando duas palavras. Então, nós temos absoluto sintético, absoluto analítico. Essa é uma parte extremamente decorativa da gramática e fácil. Fácil, vocês têm que apenas sentar depois e ler com calma, memorizar tranquilamente. É fácil, fácil. Vamos embora, para frente. E grau relativo também. Você pode fazer o grau relativo com os adjetivos. Aí você tem novamente relativo de superioridade, inferioridade. O relativo é quando eu tirar algo da multidão. Eu vou tirar algo do todo. Olha lá, esse cão é o mais feroz do bairro. Eu não estou comparando dois, eu estou tirando ele, evidenciando ele. Isso é grau relativo. Este cão é menos feroz do bairro. É o relativo de superioridade e inferioridade. Então, quando você... Olha só, o comparativo, você vai comparar ele em relação a outro. É uma comparação feita com dois. O relativo, você vai evidenciar de um todo. Quando eu falo que este cão é mais feroz do bairro, quantos cães tem no bairro? Quantos cães? Não é verdade? Então eu evidenciei ele de um todo, tá bom? Ou vou inferiorizá-lo também, torná-lo menos evidente, com uma característica menos avantajada em relação aos outros. Este cão é menos feroz, é o menos feroz do bairro. Muito top também essa classificação dos adjetivos. Então você tem aqui, ó, nesse mapa mental, em um livro, mais de 30 páginas de conteúdo, perdão, resumidas aqui, tá bom? Show de bola. Vamos para frente. Vamos estudar a terceira classe gramatical, advérbio. Gente, eu tenho aqui uma classe invariável, importante demais, tanto na interpretação de textos, de questões, na escrita e na resolução das questões. Agora presta bem atenção. O advérbio, ele vai ajudar num pré-requisito, num requisito lá de correção de redação, que está dentro de coesão e coerência. Ele vai dando a coesão e a coerência de um texto também. E os advérbios, geralmente é a palavrinha dentro da frase, da oração, que vai falar a circunstância, o lugar, quando, onde aconteceu, como aconteceu. Por isso que eu coloquei aqui vários grupos: lugar, dúvida, tempo, né? Negação, intensidade, modo, afirmação. Então, você tem aí algumas palavras, alguns grupos que os advérbios se encaixam. Mas vamos por parte, vamos lá. Tem mapa mental ou tem esquema? Mapa mental, muito bonitinho nosso mapa mental. Eu pus uma cesta aí no centro do mapa mental para indicar os vários grupos de advérbio dentro de uma cesta aí, certo? De uma cesta. Vamos pôr todos esses grupos aí de uma cesta, tá? Ok. Advérbio, modifica um verbo. Para que serve o advérbio? Ele vai modificar um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. Então, essa é a função do advérbio na frase. Por exemplo, como que eu modifico um verbo? O menino andou, ponto.
Andar é o verbo, andou é o verbo. Menina andou. Você quer ver como quando eu acrescentar um advérbio, o sentido vai alterar desse verbo? Ó, o menino andou rapidamente. Olha só, já mudou, sim ou não? Pensamento já mudou, o sentido já mudou. O menino andou rapidamente. Então, agora eu vou pôr um advérbio para mudar o advérbio rapidamente. Olha só, o menino andou muito rapidamente. Rapidamente influencia na palavra andou. E o muito no rapidamente. Intensificou esse rapidamente. É muito, muito mais rápido. Então nós temos advérbio modificando o verbo, modificando o adjetivo e modificando o advérbio. Dá um exemplo aí, professor, de modificando o adjetivo. Tá. O meu amigo da produção é feio. Então você não tem aí nenhum advérbio. Feio é adjetivo, certo? Então vamos pôr um advérbio intensificando esse feio. O menino, meu amigo da produção, é muitíssimo feio. Aí sim, tá vendo aí? Como é que ficou esse advérbio? Não, gente, ele é gatinho. Logo, logo ele vai aparecer aqui também. Vou chamar a produção na nossa última aula. Toda a nossa equipe, toda a nossa produção, que sou eu e ele aqui, certo? Na última aula pra gente dar um oi. Vai ser um fechamento do curso top, tá? Vamos pedir uma pizza aqui por conta dele. Vamos comer essa pizza junto, hein? Que tal, Jonathan, né? Na última aula, nossa aula número não sei qual, tá? Nossa última aula do curso, nós vamos pedir uma pizza aqui, vamos comemorar junto esse curso, a sua aprovação. E liga aqui pra gente. Convida a gente pro churrasco quando você for aprovado. A gente vai, com o maior carinho, prestigiar você. Vamos pra frente, aqui ó. Bom, esse outro ramo aqui eu pus os vários grupos. Você precisa entender que cada advérbio, ele significa algo. E esse algo está inserido dentro de um grupo. Você tem advérbios de lugar, acompanha aí, de dúvida, de tempo, de afirmação, advérbios de modo, de intensidade, de negação. Então, são os vários grupos de advérbio. Tem que decorar todos? Não. Você tem que ler a frase e entender o grupo que o advérbio pertence, do qual o advérbio pertence, ok? Vamos ver grupo por grupo, calma, não assusta não, é fácil. Ótimo. Vamos lá, primeiro grupo aí, de baixo para cima aí, advérbios de tempo. Nós temos alguns exemplos, agora, ontem, já, cedo, tarde, nunca, jamais, tudo isso podem ser advérbios de tempo. Pode ser que alguns aqui, em outro contexto, serão inseridos em outros grupos. Em outro grupo. Por exemplo, jamais em alguns contextos pode ser um advérbio de negação, sem nenhum problema, não são fixos. Mas se eu falo só, faça isso agora, qual tempo? Agora, já, nesse instante. Então, advérbios que na frase vão denotar tempo. Advérbio de lugar. De lugar. Lá, aí, além, acolá, aqui, são advérbios de lugar. Então, toda vez que eu usar esses advérbios, no contexto eu vou entender quando a informação e onde a informação está acontecendo. Advérbio de modo é como vai acontecer aquilo. Assim, bem, depressa, alto, tranquilamente. Ele falou alto, ó, é o modo como eu estou falando. Ele realizou a tarefa tranquilamente, é o modo como foi realizada a tarefa. Tá vendo só? Então, nós temos aí advérbios com esses três primeiros grupos aí de advérbios muito legais. Na próxima aula, você não pode perder a finalização de advérbios, tá? Os próximos grupos adverbiais. Super abraço, te espero na aula 4. Tchau, valeu!